Deus também aqui está no nosso meio, com muito prazer. Também aqui apresentar, não deram o nome, mas a nossa amada irmã Leite. Estava olhando aqui, está vendo ela ali? Irmã Leite, tive o prazer e a alegria de levantar ela como obreira dessa igreja há um bom tempo, né? E ela tem vindo aos cultos aqui novamente. E é uma alegria, irmão. Se sente alegre com a nossa irmã Leite? Amém? Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Amados, ontem eu estive ali no Tururu, num distrito chamado Samoaba, né? Ali eu com a caravana de pastores fomos ali, um culto abençoado. Mas antes de chegarmos ali, passamos ali no sítio, na Paraipaba, na casa do meu sogro. E a minha sogra esteve agora no início da semana enferma, bastante enferma. E oramos, né, antes de irmos para lá. Mas chegamos lá ontem, ela estava já bem animada, né? Glória a Deus. E ontem ali estivemos com ela ali, nós oramos por ela. E com certeza aquela enfermidade que tinha lhe assolado, o Senhor trouxe a cura, amém? Estava alegre ali. E aí depois de sair dali, nós fomos para este distrito. E ali foi um culto, um Pentecoste. Na verdade não conhecia aquele distrito, mas um distrito muito bom ali. É um dos maiores distritos de Tururu, é o maior. E uma igreja abençoada do nosso amado pastor Efraim, que dirige aquele ministério, né? E nessa noite, como a pastora já falou, amados, nós estamos aqui na semana, né, do seminário do Espírito Santo. Eu estava ouvindo aqui o pastor João, na sua oração, ele disse que sem o Espírito Santo, né, o crente ele se torna vazio, né? E concordo plenamente com ele, né? Porque a Bíblia já também afirma isso, né? Sem o Espírito Santo, queridos, nós não temos, na verdade, força. E a mensagem de hoje, a primeira mensagem que nós iremos até no sábado, como a pastora já falou, hoje fala sobre a igreja ativada pelo o Espírito Santo. A igreja ativada pelo o Espírito Santo. E como base que nós já pegamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do 23 ao 31. Foi o texto básico para esta mensagem. E já podemos dizer que nós já estamos sentindo essa ação desde que esse culto começou. E eu até afirmo nessa noite, meu amado irmão, né? Glória a Deus. Você está nessa noite aqui, com certeza teve uma contribuição fundamental do Espírito Santo na tua vida. Amém? Ninguém vem à casa do Senhor para o adorar se não for movido pelo o Espírito Santo. E a mensagem é esta: o Espírito Santo, ele é o ativador da igreja. E nós temos por base exatamente esse texto e outros textos que falamos, né? Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos de viver debaixo do poder ativador do Espírito Santo. Amém, queridos? Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos de viver debaixo do poder ativador e explosivo do Espírito Santo. E aqui nós podemos ver a igreja de Cristo precisa ser ativada pelo Espírito Santo no dia de hoje. A igreja do Senhor, nós estamos falando aqui da igreja do Senhor, para que a gente possa ter êxito, para que a gente possa, na verdade, ser bem sucedido. Nós, na verdade, precisamos, na verdade, dessa ativação do Espírito Santo no dia de hoje. Aleluia.
E nós entendemos uma coisa: não é, na verdade, sobre os dons e talentos. Não é sobre um culto bem realizado. Isso não quer dizer que é um mover ativador. Não é, na verdade, os elogios que muitos de nós recebemos. Não é também uma música bem cantada. Não é isso. Não é um ambiente bem iluminado. Não é um ambiente, na verdade, bem aconchegante como aqui a nossa igreja, que faz o mover do Espírito Santo. Não. Mas nós podemos ver que mais é sobre a igreja cheia do Espírito Santo, de acordo com a experiência de Pedro e João. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos mostra exatamente aqueles 2 discípulos, apóstolos de Jesus, eles vivenciando isto, vivendo na verdade esse mover, esta atmosfera do Espírito Santo. E aqui nós queremos ver algumas características de uma igreja ativada pelo Espírito Santo. E as características é baseado na palavra de Deus. Primeiro, uma igreja que ela é ativada, uma das características dessa igreja é uma igreja unida em tempo de tribulação. Ou seja, em tempos difíceis. A igreja, ela é uma das características de se mover quando a igreja ela é unida em tempos de tribulação. E confirmando isso, vamos ver o que diz Atos 4 e 23. Olha só, está falando aí de Pedro e João. E solto eles, os apóstolos, foram para os seus, ou se reuniram com os demais apóstolos, discípulos que formavam a igreja da época, e encontraram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. Ou seja, eles tinham, na verdade, a igreja, ela tinha, na verdade, um recurso para proporcionar, para os encorajar. Era um ambiente ativado pelo Espírito Santo. Os irmãos tinham sido presos. Eles tinham, na verdade, ali sido presos, mas aquilo ali não lhe impediu, não lhe tirou a coragem, não lhe tirou, na verdade, o consolo, não lhe tirou, na verdade, a força para eles vencerem a tribulação. Por quê? Porque era uma igreja ativada pelo Espírito Santo, e uma das características era uma igreja unida. Ou seja, os irmãos estavam ali juntos. Isso é importante, querido. Igreja é isso aí. E para reforçar mais, vamos voltar um pouquinho lá em Atos 2, 42 e 46. Olha só. Aí está falando de quê? De igreja. E a igreja, eles perseveravam em quê? Na doutrina, ou seja, no ensinamento. De quem? Dos apóstolos. Os apóstolos eles ensinavam o que eles tinham ouvido de quem? Diga, de Jesus. De Jesus. Na comunhão, eles estavam ali, perseveravam na doutrina, eles perseveravam também na comunhão, estavam juntos, diga, juntos. Igreja é a igreja que anda junto, em comunhão. E estava também junto no partir do pão. E em que mais? Diga forte. Nas orações, pastor. O que era isso? Não era uma coisa
simples. Por que estavam juntos também nas orações? Porque era uma igreja ativada pelo Espírito Santo. E no dia de hoje, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos, na verdade, ser ativados pelo Espírito Santo, este recurso que Deus proporciona para nos encorajar. Não é fácil, né? Tudo que está acontecendo hoje no Brasil, está acontecendo no mundo, né? Isso, na verdade, também respinga também na igreja. E nós vimos, na verdade, o que aconteceu na igreja primitiva, mas os irmãos eram encorajados. Mesmo sendo preso, mesmo sendo, na verdade, ali pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes, pelos príncipes ali, eles quiseram impedir eles de continuar levando o evangelho, mas não adiantou nada. Os irmãos tinham uma força sobrenatural, e essa força era do Espírito Santo. Espírito Santo é quem nos encoraja, é quem nos fortalece, é quem, na verdade, faz com que essa igreja seja uma igreja unida em tempos de tribulação, em tempos difíceis. Hoje, eu sei, essa era uma das características da igreja. A igreja era unida no momento de dificuldade, de tribulação. Segundo ponto, outra característica de uma igreja ativada pelo Espírito Santo, era uma igreja acionada, né? E ali acionava o céu em oração. Você quer mexer com o céu, querido? Leva uma vida de oração. Tu quer mexer com os céus? Pega o exemplo aqui dessa igreja. E aí nós podemos ver, sabe aonde? 24 ao 26 de Atos 4. Veja aí, do texto lido. Olha só, que bênçãos. E ouvindo eles isto, a igreja, unânimes, levantaram a voz a quem? A Deus, e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. 25. Que disseste pela boca de Davi, o teu servo, porque bramavam a gente e os povos pesaram coisas vãs? Pergunta. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas, olha só, enquanto na verdade a igreja passava por dificuldade, a igreja acionava o céu em quê? Em oração. Diga oração. Mais forte, oração. Acionava o céu em oração. E aí vinha o que? Força do Espírito Santo. O Espírito Santo fazia com que os irmãos, na verdade, viessem, na verdade, orar, buscar o Senhor. Era uma igreja ativada pelo Espírito Santo. E o povo que sempre busca a Deus em oração, em qualquer circunstância, ela sabe que quando se curva diante de Deus, o próprio Deus a levanta diante dos homens. Quando nós nos curvamos diante de Deus,
a igreja é levantada diante dos homens. Ou seja, esse levantar é o não se calar. Quiseram calar a igreja, quiseram, na verdade, intimidar a igreja. Só que a igreja, meu irmão, tinha, na verdade, uma explosão. A igreja, ela tinha, na verdade, uma das características era buscar o Senhor. E quando o povo de Deus busca o Senhor, os céus se abrem. Eu me lembro muito bem quando Estevão estava sendo apedrejado. Já pensou? E ali na oração de Estevão, diz a Bíblia que ele sendo apedrejado, ele levanta a sua voz, a sua última oração. Ele levanta a sua voz de oração e diz que ele olha para o céu e viu o que? O céu aberto. O céu se abriu e ele viu, aleluia, aquela coisa maravilhosa, a sua morada, né? O seu lugar, aonde os anjos estavam lhe aguardando. Tenho certeza que naquele momento ele não sentiu mais as pedradas. Amém, querido? Ele não sentiu mais as dores, porque ele viu o céu aberto. O céu se abria. E aquele homem de Deus, em vez de espraguejar, em vez de murmurar, ele disse as mesmas coisas que o Senhor disse lá, quando estava na cruz do Calvário: Pai, não impute os seus pecados. Este povo não sabe o que faz. Perdoa. Irmãos, só o Espírito Santo ele dá condição de nós chegarmos a uma situação de que a gente perdoa o nosso inimigo. Amém? Pai, perdoa. Aleluia. Ou seja, quando nós oramos, aleluia, os céus se abrem. Quando a igreja se levanta em oração, o céu ele se abre para a igreja. Aleluia. Era uma igreja ativada pelo Espírito Santo, e o povo sempre buscava a Deus em oração, em qualquer circunstância. Está sofrendo, está com dificuldade, não murmure. É só levantar a voz em oração, irmão. E o Espírito Santo que está com você, ele começa a te confortar. Amém? O Espírito Santo começa a te revelar que ainda há uma solução para o teu problema. E a igreja sentia isto. Terceiro ponto, aleluia, ou seja, outra característica de uma igreja ativada pelo Espírito Santo. Terceiro, ela é capacitada para testemunhar. Ninguém testemunha de Jesus se não for pelo Espírito Santo. E aqui nós podemos ver 4:29, por favor. Olha só. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a autoridade a tua palavra. Os irmãos não pediam outra coisa a não ser que tivesse autoridade na palavra, tivesse ousadia, né? Os irmãos ali, a igreja ativada pelo Espírito Santo, e Deus, eles não pediu ali uma sessão dos problemas, mas a ousadia, intrepidez e coragem para testemunhar, apesar das circunstâncias. Deus me dá autoridade na tua palavra. Quem é que faz isso, irmãos? Diga o Espírito Santo. Dá autoridade. Nós queremos falar, testemunhar,
de ti, mas nós precisamos de autoridade. E a igreja, na sua oração, ela pedia para ser capacitada a testemunhar dos feitos do Senhor. E isso nós conseguimos quando na verdade a igreja ela tem essas características. Era uma igreja na verdade que buscava Deus, ela não pedia para que viesse eles fazer a sua própria vontade, mas Senhor, que tu venha, que nós venhamos fazer a tua vontade. E a vontade do Senhor, diz a Bíblia, que é boa, amém, queridos? A vontade do Senhor é vontade boa. Faça a sua vontade em nós, por meio de nós. Ou seja, a igreja queria testemunhar, a igreja ela queria mostrar que ela era diferente do mundo. Mas para isso, irmãos, Senhor, nós queremos pregar não de uma maneira assim covarde, de uma maneira assim tímida, falar com autoridade. E essa autoridade, irmãos, ela não é de nós mesmos, mas ela vem de quem? Do Espírito Santo. E seja quem for, a igreja ela não se cala. A igreja, quando ela é movida pelo Espírito Santo, é uma igreja corajosa. Nós não estamos falando aqui de placa de igreja. Aqui não se fala igreja Shalom ou igreja B, C, não. Aqui nós estamos falando da igreja do Senhor. E aqui nós sabemos que tem povo que pertence a essa igreja, amém, queridos? É a igreja do Senhor. E essa igreja, como os irmãos ali no capítulo 4, eles pediam: Senhor, nos dá autoridade, ousadia para testemunhar dos teus feitos. E é o que nós devemos pedir sempre, amém, queridos? Outra característica de uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ponto 4, ela tem expectativa. Veja aí Atos 4:30, por favor. Expectativa nos milagres de Deus. Olha só. E enquanto estende a mão para curar, para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Da onde vem, na verdade, irmãos, essa força? Da onde vem essa segurança? Diga: vem do Espírito Santo. Amém? Diga: vem do Espírito Santo. Os irmãos, eles não queriam outra coisa mais que o Senhor manifestasse os milagres através deles. E Deus tem falado conosco essa noite. Cada um de vocês que aqui se encontram, você pode falar com autoridade. Quando você estender as mãos sobre alguém que está enfermo, amém? Alguém que na verdade está com problema. E quando a gente faz isso com fé, com autoridade, Deus começa a manifestar a sua glória, o seu poder. E aí, tudo isso é a força do Espírito Santo na nossa vida. Você está entendendo, irmão? Não é de nós mesmos, mas é o Espírito Santo que não só habita em nós, mas que o Espírito Santo ele opera. O Espírito Santo, ele não só quer morar na nossa vida, mas ele quer ter liberdade de operar em nossos corações. Amém, queridos? E aí nós podemos ver tudo isso. E quinto, uma das características de uma igreja que é ativada pelo Espírito Santo, essa igreja ela é revertida. Ou seja,
há, na verdade, um reforço espiritual, um revestimento. E nós encontramos lá no versículo 31, quando eles falam na sua palavra. Olha só. E tendo eles o quê? Orado. Que bênção, diga, orado. Moveu-se o lugar em que estavam. Reunido, diga, reunidos. E todos, meu Deus, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam, olha só, com ousadia a palavra de Deus. Mais uma vez, este versículo diz: e eles foram cheios. Ou seja, não basta apenas ter o Espírito Santo, mas aqui fala de um revestimento, que a igreja agora, uma das evidências é a igreja ser revestida de quê? Do poder de Deus. Ou seja, os irmãos quando falavam com autoridade. Era algo sobrenatural na vida dos irmãos. Eles tinham, na verdade, uma autoridade com a palavra que eles exerciam. Aleluia. E nós podemos viver isso, amém, igreja? Essa resposta, ela vem através de uma oração sincera e uma oração unânime. Essa oração era uma oração conjunta, era uma oração que a igreja fazia junta. E aí nós podemos ver, a casa onde eles estavam reunidos, diz que tremeu. E os discípulos todos foram, cheios do Espírito Santo. Pois ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. E aquela pergunta: como é que nós estamos anunciando a palavra do Senhor? Ou como devemos falar para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor? Irmão? Falar como eles falavam. Diz a Bíblia que os mesmos que Pedro e João, na hora nona, diz que iam subindo, a hora da oração, para o templo. E ali estava ali um coxo, sentado, esmolando. E por ser coxo, mendigava. E diz que Pedro e João iam subindo. Quando chega em frente à porta, uma das portas do templo, o que acontece? Diz a Bíblia que o coxo estende as mãos, me dá uma esmola. E o que foi que eles disseram? Nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos, olha só, o que nós temos, nós te damos. Está entendendo aí? Ou seja, eu entendo, se nós iremos ter alguma coisa para dar a alguém, amém, queridos? Aí ele diz: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Eles não fizeram oração ali. Eles iam para a oração, só que ele saiu cheio. Diga, ele saiu cheio. Ele saiu cheio. E o cheio, quando a gente vem a casa do Senhor, meu irmão, a gente já vem cheio. Aqui é só, na verdade, um preenchimento. A gente sai mais cheio ainda, porque mas nós já vemos cheio. Alegria, Senhor, que chegue logo 6 da noite. Eu quero ir para a tua casa, eu quero ficar cheio. Senhor, hoje é oração na igreja, eu quero ir orar com meus irmãos. Tudo isso, irmãos, é a evidência do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente deixa ser levado por Ele. E diz a Bíblia que eles agora, diz a palavra do Senhor que eles agora anunciavam a palavra
com intrepidez. Por quê? Com autoridade, porque estavam cheios. Quem não é cheio do Espírito Santo, essa pessoa ela não tem autoridade. Concorda comigo? Ela não fala porque ela não vive. Mas aqui nós vivemos, amém, queridos? Amém? Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela precisa ser continuamente cheia. Aleluia. Nós estamos aqui nesse seminário que vai durar uma semana, começa hoje até sábado. Mas não quer dizer que a igreja está seca. Nós queremos, na verdade, se encher muito mais ainda nesses dias que nós estamos vivendo. Porque só assim ela é revestida do poder para pregar a palavra de Deus com autoridade. Ou seja, meu irmão, se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não temos palavra, nós não temos, na verdade, assunto para falar com o próximo que ainda se encontra perdido. Só quem fala de Jesus, quem está cheio do Espírito Santo. E é o que nós entendemos isso, baseado nesse texto que nós lemos neste momento. Ou seja, quando os gravetos secos pegam fogo, até a lenha verde começa a queimar. Quando os gravetinhos secos começam a pegar fogo, até a lenha verde, que está bem pertinho do graveto seco, começa a ser contagiado. Amém, queridos e amados irmãos? Então deixe, meu irmão, o Espírito Santo iniciar a sua na tua vida hoje. Aleluia. Entenda, comece na verdade a meditar. Você como igreja do Senhor, nós temos que estar cheio do Santo Espírito de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique de pé no nome de Jesus. Fique de pé. Cadê o grupo aí? Vamos aqui, por favor. A pastora vai